Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, estudando um pouquinho mais sobre herança e legado. Um tema muito importante para que eu e você possamos entender quais são as necessidades dos nossos filhos e netos e como poderemos ajudá-los se tivermos algo para deixar com ele, se herança ou legado. Este é o tema do nosso estudo hoje. Mas antes eu quero mandar um abraço todo especial para o Luiz, a Isabela, a Marta e o Roberto. Eles mandaram um WhatsApp dizendo que estão orando por mim, orando pelo canal Vocacionados, e eu quero aqui fazer um agradecimento público. Muito obrigado a vocês, sigam orando pelo nosso canal. E para você que quer que eu ore por você, deixe no comentário aqui do vídeo qual é o seu pedido de oração. Os pedidos são lidos todos os dias, por isso eu estou orando por você, você que já deixou aqui o seu pedido de oração. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveita também, se você quiser que eu ore por você, faça o seu pedido de oração. Mas também, deixe o seu curtir, comente e compartilhe este conteúdo em suas redes sociais. E também se inscreva no canal e habilite as notificações. E se você já é inscrito, aproveita para verificar se a sua inscrição está ativa. Se não, reative a inscrição, comente, compartilhe e também deixe o seu curtir. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: tome conhecimento do estado das suas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre e pode ser que a coroa não passe para a geração seguinte. Provérbios capítulo 27, versículos 23 e 24. Ontem estudamos aqui no canal a importância de termos claro que nada do que acumulamos aqui na terra nós levaremos para o túmulo, e usamos Salmo 46:17 como base para esta nossa afirmação. E também vimos que devemos fazer preparativos para que, ao descansarmos, a nossa herança ou legado seja distribuído de forma igualitária entre os nossos filhos e, consequentemente, aos nossos netos. Hoje retomamos este assunto na tentativa de fixá-lo à mente para que não haja qualquer dúvida que este é o desejo de Deus para os seus mordomos fiéis. E para isso, vamos buscar mais uma vez na Bíblia momentos em que a partilha da herança ou legado foi usado também de forma didática para ensinar a vontade de Deus para o homem. Por exemplo, no Antigo Egito, cabia ao faraó decidir quanto do seu tesouro seria deixado para o seu sucessor e quanto deste tesouro ele desejava que fosse sepultado com ele em sua pirâmide fúnebre, para que, ao ser levado por Anubis, o deus da morte, para os egípcios, para o limbo e guiado por ele no mundo dos mortos, ele ainda fosse um homem rico. Já para a sociedade romana da antiguidade, era pedido que cada cidadão romano tivesse um testamento. Era praticamente um dever para o romano ter este cuidado antes de partir. E quem não cumpria este dever era considerado sem honra, pois como ele pôde passar uma vida inteira sem se preocupar com a destinação do seu patrimônio quando ele morresse? E já neste período, a sociedade romana também já havia instituído que era um dever indicar quem teria o direito à herança e quem deveria, se fosse o caso, ser deserdado deste direito. E não era incomum, na época, ao se ler os testamentos, encontrar situações que destituíam do direito aos bens do morto os filhos que haviam sido considerados indignos e pródigos. Na Bíblia, este tema é recorrente e ensina a termos o mesmo cuidado com aqueles que ficarão aqui depois da nossa morte e que terão que seguir a vida sem o expoente em quem eles se inspiravam, para o bem ou para o mal, para assim tomarem decisões para a sua vida. E é pensando nos filhos que Salomão disse: tome conhecimento do estado das suas ovelhas e dedique-se a cuidar dos seus rebanhos. Nós somos o pastor do nosso rebanho e temos que oferecer a eles o que eles precisam: água fresca e pastos verdejantes. Na Bíblia encontramos servos fiéis do Deus Altíssimo deixando exemplos para que fossem seguidos por aqueles que desejam ter a certeza de estar fazendo os arranjos necessários segundo a vontade de Deus. Abraão, por exemplo, ao ver o seu lar em apuros por conta da relação entre Ismael e Isaque, filhos seus, um com Sara e outro com Agar, a serva de Sara, o seu coração de pai ficou apreensivo com o pedido que Sara havia feito. Foi em meio a este contexto de contenda que Deus apareceu para Abraão e lhe disse:
Não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, farei uma nação dos descendentes dos filhos de Agar, pois ele é seu filho. Gênesis 21, versículo 12 e 13. Deus estava ensinando a Abraão que mesmo Ismael, não sendo filho da promessa, Abraão tinha sim responsabilidade por ele também. E por amor ao seu servo, o Senhor cuidaria do seu filho ali no deserto. E é exatamente isso que os versículos seguintes do capítulo 21 de Gênesis mostram que Deus fez. Pois Ismael crescia e estabelecia os seus domínios no deserto. E Abraão, assim, aprendeu com o exemplo do Deus eterno e tomou este princípio de cuidar dos filhos como um legado para a sua vida. E ao chegar agora aos 175 anos, depois de ter se casado com Quetura, com quem teve outros 6 filhos, e outros filhos com suas concubinas, ele colocou em ação o que viu Deus fazer por ele, e antes da sua morte, ele deu presente aos filhos das suas concubinas. E o legado de Abraão foi assim passado de pai a filho ao longo das gerações. Quando estava sentindo a proximidade da morte, Isaque, filho de Abraão, chamou Esaú para lhe abençoar. E a conversa não transcorreu em torno da herança material, mas em torno do legado de fé que ele desejava passar para o filho. E ele disse: traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Gênesis 27, versículo 7. Porém, o problema causado por Jacó e Rebeca ao mentir e enganar Isaque e Esaú não envolvia, portanto, direitos sobre a herança material, mas sim sobre o legado espiritual e bênçãos do pai da fé. Anos mais tarde, depois que alcançou o favor de Deus, depois de buscar o perdão pelo pecado, Jacó se reconciliou com seu irmão e seguiu a vida cuidando da sua família, sem jamais esquecer que era o portador do legado do seu avô e do seu pai. E quando encontramos Jacó no fim da sua vida, a cena é comovente. Aquele que se disfarçou lá atrás para roubar a bênção do seu irmão, convocou todos os filhos para repartir com eles o legado que havia herdado do seu pai. E a Bíblia afirma que depois da reunião com todos os filhos, Jacó havia dado a cada um deles a bênção que lhe era adequada, ou lhe cabia em outras versões. Gênesis 49, versículo 28. Como chefes de família, devemos ter o cuidado de preparar uma bênção adequada para cada um dos filhos. No caso da família onde há apenas um filho, esse cuidado parece até ser mais fácil, só que em algumas situações é ainda mais desafiador, porque geralmente o filho único cresce observando que todo o cuidado dos pais gravitam ao seu redor, o que não deixa de ser uma verdade. E neste contexto, isso pode esconder um perigo mortal, pois quando os pais não estiverem presentes, ele descobrirá de forma traumática que ele deixou de ser o centro das atenções no mundo. Por este motivo, é que os pais de filhos únicos devem ensinar desde cedo que há muitos riscos esperando por ele fora do conforto e proteção da bolha familiar. Por este motivo, o cuidado com a herança e legado que deixaremos para os nossos filhos não deve começar quando sentimos a aproximação da morte. Esse cuidado deve começar muito antes mesmo do seu nascimento, pois não nos tornamos pais quando os filhos nascem, mas a partir do momento em que decidimos que vamos procurar quem será o nosso cônjuge, com quem estaremos unidos até que a morte nos separe. E desde cedo os filhos precisam enxergar em nós o amor, temor e cuidado de Deus. Somente assim será possível ensinar a nossos filhos alguns preceitos do Deus eterno que lá na frente, já adultos, eles compreenderão que esta é a melhor herança que eles receberão. E conselhos como os que vêm a seguir serão cristalinos aos olhos dos nossos filhos. Na Bíblia lemos que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Outro preceito: todos os filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Isaías 54, versículo 13. A Bíblia também ensina: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos,
não se desviará deles. Provérbios 22, versículo 6. Há ainda mais ensinamentos que podemos deixar para os nossos filhos. A Bíblia diz: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Provérbios 4, versículo 1. E tem mais: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, versículo 12. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6, versículo de 1 a 4. Este mandamento foi uma vez repetido por Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 20 e 21. A Bíblia diz em Provérbios 22:15, a insensatez está ligada ao coração das crianças, mas a vara da disciplina a livrará dela. A Bíblia segue trazendo bons conselhos para darmos como herança ou legado para os nossos filhos. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama, diz a Bíblia. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, versículo 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Provérbios 23, versículo 13. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 29, versículo 15. Afinal, foi o próprio Deus que também afirmou que eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Apocalipse 3, versículo 12. Agora é com você. Herança ou legado? O que você deixará para o seu filho? Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.